5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados. A paz do Senhor. Gente, deixa eu compartilhar aqui algo com vocês. Eu não entendo essas pessoas. A pessoa chega até a gente, né? Procura a ajuda da gente, pergunta a gente se a pessoa está no adultério, né? Aí a gente vai lá com todo carinho, com todo amor, né? E diz, mostra biblicamente, mostra na Bíblia, dá os textos para a pessoa ler, né? Para a pessoa, por ela mesma, descobrir se ela tá ou não tá no adultério, né? E aí a pessoa não gosta de ouvir a resposta, não gosta de ouvir o que, né? A resposta. Se não gosta, se não estava afim de ouvir a verdade, por que pergunta então? Por qual motivo a pessoa pergunta então? Se não gostaria se não quer ouvir a verdade, melhor que ficasse calada, né? Mas não, fica o tempo todo tentando se justificar. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo porque eu não sabia, eu não conhecia a palavra, eu não sabia daquilo, eu não sabia disso, não sabia daquilo outro. E começa um bocado né, de tentar de alguma forma se justificar, né? Aí vem, agride a gente trata com maior carinho, com maior amor, chama a pessoa, né? Fala a verdade para ela, sem ignorância, sem arrogância, sem maus tratos. Aí a pessoa já começa a chamar a gente de louca, já começa a chamar a gente, jogar pedra na gente, porque a tal pessoa não aceita a verdade. Não aceita ouvir o que a Bíblia diz e começa a procurar se justificar de mil e uma forma, né? Começa a dizer que ela não estava errada, que a pessoa não, que o errado era o outro e começa a se justificar, certo? De mil e uma forma. E aí fica tentando. Então é aquela coisa, minha filha, meu amado, se você quer ficar na ignorância, fique. Se não quisesse saber a verdade, se não ia aceitar, que não perguntasse. É melhor que ficasse calada, porque eu vou responder a verdade, certo? Eu irei responder a verdade. Se você não quer conhecer a verdade, não pergunte a alguém que prega sobre a verdade, porque aquela pessoa, a pessoa que prega realmente a verdade, certo? Se você realmente perguntar a alguém que prega verdadeiramente as escrituras e a verdade, essa pessoa vai lhe revelar a verdade, certo? Sem temer o que você diga ou o que você deixe de dizer, se você aceita ou se você não aceite, né? A pessoa reta vai responder a você, certo? Toda ali a verdade que você quiser saber, independente se você vai aceitar ou não. Aí é um problema seu. Se você não quer aceitar a verdade que a pessoa está dizendo para você, que está mostrando biblicamente para você, aí é com você. Então, é aquela questão. Se você não quer saber a verdade, né? Porque quem procura, acha. Tem um ditado que diz assim, quem procura, acha. Não quer saber a verdade? Se você não quiser saber a verdade, se não quiser saber se estava ou não estava no adultério, não, né? Que não, se não fosse aceitar a verdade, né? Aliás, que não perguntasse a pessoa, ficasse na sua. Só que você perguntou, então tem que aceitar a verdade. Aí cabe a você aceitar ou não aceitar, né? A pessoa, o certo, o correto é a pessoa mostrar biblicamente a Bíblia, dar os textos para você certinho, como eu faço, como sempre eu vou responder uma pessoa em questão de alguma dúvida que ela tenha, né, sobre casamento, adultério e tudo mais, eu sempre vou para a Bíblia. Eu sempre vou mostrar na Bíblia, olha, está aqui. Aí a Bíblia, ela tem toda, né, a palavra de Deus, ela é toda aí para você. Somente a palavra de Deus vai dizer a verdade para você. Porque eu falando é mesmo que nada. Mas aí temos a Bíblia que nos dá todo o apoio, que nos dá todo o confronto àquela pessoa. Então o que é que eu faço? A pessoa chega para mim e me pergunta, irmã,
eu me casei com uma pessoa, por exemplo, porque são as mesmas perguntas de sempre. Irmão, eu me casei com uma pessoa divorciada. Eu não tô no adultério? Eu simplesmente digo para a pessoa, olha, minha amada, lá em 1 Coríntios 7:39 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Lá também, em Lucas 16:18, diz que se a mulher se casar com um divorciado ou vice-versa, ela estará cometendo adultério contra a sua primeira esposa ou contra o seu primeiro marido. Então, simplesmente é essa pergunta que eu digo para a pessoa, mostro para a pessoa, claramente para ela, certo? Né? E a pessoa não aceita essa verdade. Então, aí é com ela. Aí é com a pessoa. Se não quer aceitar a verdade, infelizmente, eu não posso fazer nada. Continua, então, no erro, né? Se não quer saber a verdade, né? Porque tem pessoas que conhecem a verdade e quer permanecer no erro. Então, que permaneça. É uma decisão. Isso aqui é uma decisão que não cabe a mim. Cabe à pessoa que acabou de descobrir a verdade, cabe a ela aceitar ou não. É aquela coisa, é sim ou não. A palavra de Deus é sim ou não, talvez, certo? Deus não diz não, mas talvez se ele tiver traído a esposa, né, há uma possibilidade de você casar de novo, não. Deus, ele é curto e direto, as palavras dele sempre é sim, sim e não. Não cabe a mim, não tem talvez, vou ver, não, foi por traição, não, foi porque ele não quis mais, porque ela desgostou, foi porque a outra traiu, porque não sei quem traiu, não, eu não sabia da verdade. Não tem, não existe, diante de Deus não existe justificativa para que a pessoa continue no adultério, certo? Se teve adultério, se houve traição, existe perdão e tem o nome perdão, certo? Perdão, certo? Se existiu adultério entre as partes que fez com que as pessoas se divorciassem, certo? Existe o perdão e ninguém pode pular a etapa do perdão. Porque o perdão existe, independente de qualquer que for a situação que tenha acontecido para um casal se separar, para uma mulher se pedir o divórcio para o seu marido ou para o seu marido pedir o divórcio a ela, se foi por traição, se foi porque ela queimou o arroz, se foi porque ele deixou de amar ela, se foi porque, certo, ele não sentia mais nenhum tipo de atração física por ela, porque ela não era mais, ele não estava mais gostando dela ou ela não estava mais, certo, se aperfeiçoando a ele. Independente disso, meus amados, existe perdão. Antes de tudo, existe o perdão. O perdão aqui, se não existisse essa possibilidade do perdão que Deus nos dá, no próprio Mateus, né, 19, né? Por que foi que Jesus ali, ele mencionou o que foi feito no princípio? Porque os fariseus queriam confrontar Jesus. Mas Moisés lhe deu carta de divórcio. Sim. Aí Jesus respondeu. Moisés deu carta de divórcio, de repúdio, seja lá como vocês querem entender, né? Porque vocês têm um coração duro, por causa dos vossos corações duros. É o coração duro que não deixa a pessoa perdoar. É o coração duro que não deixa a pessoa querer lutar pela sua família. É tudo movido ao egoísmo do homem, certo? É tudo movido ao egoísmo, da dureza do seu coração. Então, veja que nem o próprio Jesus, certo? Nem o próprio Jesus aqui deixou espaço aqui para a pessoa, certo? Se separar ou se casar de novo. Mateus 19:9, todo mundo aqui já conhece que ali não tem respaldo nenhum, nem para novo casamento, nem para se casar de novo, nem em caso de traição, porque em caso de traição existe o perdão, certo? E a Bíblia é bem clara lá em 1 Coríntios 7:39. Se o homem, né, quiser se separar da sua esposa, pode se separar, pode se apartar, pode se divorciar, certo? É bíblico poder se divorciar, certo? Se apartar, né? Na verdade é se apartar, não é esse divórcio de hoje não, mas poder se apartar, você pode se apartar, é bíblico, certo?
né? Mas a Bíblia não dá respaldo para o novo casamento. Por isso que ele diz, ou volte ou se reconcilie com seu marido ou fique só. A Bíblia diz, ou volta, você pode se separar. Seu marido traiu você, sua esposa traiu você foi traído. Minha filha, você pode se separar dele, só não vai poder se casar de novo. Ele pode se separar de você, pode até lhe pedir o divórcio, você pode até pedir o divórcio a ele. Você só não vai poder se casar de novo, nem você e nem ela, porque se um dos dois, enquanto viverem, certo? Enquanto vivos ainda, se casarem, estarão cometendo adultério, porque a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive, não é enquanto ele se separou, não é enquanto ele se divorciou, não é enquanto a esposa a que traiu ele com 10, com 15 anos, homem, ou enquanto o homem traiu ela com 10 mulheres, com 30 mulheres, independente disso aqui. O casamento, a lei do casamento é esta. A lei do matrimônio é esta. Casou, lascou. Casou, lascou. O marido está ligado à sua esposa enquanto ele vive e vice-versa. Certo? Pode se divorciar? Pode se separar, pode. Só não vai poder se casar de novo com uma outra mulher ou com um outro homem enquanto a sua primeira esposa da sua primeira aliança estiver viva. Porque Deus, ele não quebra aliança. Ele não quebra a aliança do matrimônio. Quem quebra é o homem. Quem quebra é a mulher. Quem quebra é a lei dos homens, mas não a lei de Deus. Porque Deus seria infiel no dia que ele quebrasse uma aliança com o seu povo. Ele seria, e ele não teria, e um dos atributos de Deus é justamente a fidelidade. Um dos atributos de Deus é justamente a fidelidade. Uma coisa que ele não é infiel. O homem é infiel, a mulher é infiel, mas Deus não. Porque Deus, ele não pode ser comparado ao homem. Jamais o homem pode ser comparado a Deus. Porque a natureza de Deus não tem nada a ver com a natureza pecaminosa do homem. Nada a ver. Então, cabe aí a cada um, certo? Se não quer saber a verdade, não perguntasse. Se não quisesse ouvir a verdade, né? Se não quisesse saber a verdade, que não perguntasse, ficasse na mesmice. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, minha amada, meu amado, você não é mais um mero ignorante. Você não tem mais como dizer, Deus, eu sabia. Mas aí uma pessoa lhe disse, você está no adultério. Diante de Deus você não vai ter justificativa nenhuma para dizer para Deus, não sabia que eu estava no adultério. Não sabia que eu estava adulterando contra a minha esposa, ou contra o meu marido, ou contra o marido de alguém, ou contra a esposa de alguém. Eu não sabia. A partir do momento que você sabe a verdade, por alguém, seja lá quem for, seja por meio da palavra de Deus, ou por meio de um homem, ou de uma mulher de Deus que lhe mostrou biblicamente a palavra de Deus, verdadeiramente a palavra, você não é mais um ignorante. Você passou a ser agora uma conhecedora da palavra de Deus. Então agora, nesse momento, cabe à pessoa a tomar uma decisão, continuar no seu erro, no seu pecado, certo? Né? E permanecer nele, ou, né, se arrepender do seu pecado, do seu erro e sair dele. Amém, meus amados? Então, essa é a palavra aqui para vocês, certo? Pode se separar, pode, por traição, pode. Só não vai poder casar de novo. Não existe respaldo nenhum na Bíblia, você não vai achar de Gênesis e Apocalipse, nem um respaldo para o homem e a mulher se casar de novo enquanto o seu cônjuge estiver vivo, porque ele está ligado pela lei do matrimônio. E casamento só se desfaz na morte. Casamento só é desfeito na morte. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe, porque Deus cobrará um alto preço de quem fizer isso aqui. De quem tentar fazer isso aqui. Tanto da esposa que quis se separar, quanto do marido que quis separar, e tanto daqueles, certo? Que fizeram com que aquelas pessoas se separassem. Deus cobrará um alto preço dessas pessoas. Não se preocupe, porque nada há encoberto diante de Deus que Deus não possa vir a ser revelado. De Deus, ninguém zomba e não se engane. Amém? Então, casamento é até que a morte os separe.